Veja, há uma regra de ouro que é famosa e dita por tanta gente de maneira diferente. Eu poderia citar aqui um pouco mais de uma dezena de frases desse tipo. Algumas dão um exemplo para você. Um rabino chamado Hillel disse o seguinte: o que você odeia para você, não faça ao seu próximo. Isso é toda a Torá, o resto é comentário. Siraque: julgue a necessidade do seu convidado por você mesmo. Tobit: o que você odeia, não faça a ninguém. Naftali: ninguém deve fazer ao seu próximo o que não quer para si mesmo. Filo, em hipotética: o que quer que seja que alguém odeie sofrer, não o deixe sofrer. Heródoto: eu não farei ao meu próximo o que seria digno de culpa do meu vizinho. Isócrates: não demonstre menos preocupação com o meu interesse do que com o seu próprio. Não faça o outro que o deixa irado quando fazem o mesmo contra você. Sêneca: vamos dar aos outros o que seria aceitável se fosse dado a nós. Confúcio: o que você não quer que faça a si mesmo, não faça a outros. Observe o seguinte: a grande tônica desse princípio, dessa regra áurea, é que você não deve fazer o mal ao outro, o mal que você não quer para você. Isso é discretamente diferente do que o Senhor Jesus falou. O que o Senhor Jesus falou foi do lado positivo. O que você quer que façam para você, você deve fazer aos outros. É ativo. Da perspectiva de um filho de Deus, em situações de hostilidade ou não, entenda uma coisa: a sua reação deve ser amar, não se proteger, não se isolar. O entregar a mensagem é prioridade. A sua sensibilidade entra no sentido: o que eu gostaria que se fizesse para mim nessas circunstâncias? É isso que eu tenho que fazer com os outros. A ética de Jesus, o padrão de Jesus, é mais forte, é mais ampla e mais séria. O que você quer de bom, você tem que fazer. Não importa se a pessoa não mereça, não importa se a pessoa foi hostil, não importa se ela foi agressiva. O bem que eu quero para mim, eu tenho o dever de fazer com o outro. Essa é a regra de ouro negativa que o Senhor usa, o oposto do que é praticado. Cristãos podem fazer isso? Cristãos devem fazer isso? Cristãos podem fazer isso com toda a provisão que Deus tem. Vamos olhar para a quarta lição que eu quero considerar com vocês, porque ele deixa muito claro o quanto isso diverge do padrão da sociedade. A quarta lição é a essência do amor do reino. Veja o que ele diz no versículo 32. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. No padrão da sociedade humana, amar quem nos ama é fácil. Não tem mérito nenhum nisso. E se você, filho de Deus, está se restringindo a fazer o que um pecador faz, é o que ele diz aqui, não tem mérito nenhum diante de Deus. Você está fazendo o que qualquer pessoa faz. E dentro do ambiente do reino de Deus, o padrão é outro. Versículo 33, veja: e que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês? Até os pecadores agem assim. Fazer o bem para quem faz o bem para você? Senhores, isso não tem mérito nenhum. Qualquer ímpio faz. É fácil de encontrar isso. Da perspectiva de Deus, esse não é o ideal. Isso aí é normal. Versículo 34. E que mérito terão se emprestarem a pessoas o que esperam a devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber a devolução integral. Dentro dos padrões da lei de Israel, numa situação de necessidade, eles podiam emprestar a um irmão na sua necessidade, e ele teria que devolver isso sem juros.
A situação de crise do outro não podia ser a oportunidade de ganhar dinheiro. A situação de crise do outro pode ser a oportunidade de você perder dinheiro, mas nunca de ganhar dinheiro. Eu lembro de um amigo que, vivendo em Londres, certa ocasião, quando houve aquela explosão no trem lá em Londres, não tinha meio de transporte, todo o transporte público foi paralisado, e ele teve que se esforçar para ir à escola buscar a filha, e parte do caminho ele andou a pé, conseguiu pegar um táxi, e andou bastante de táxi. O taxista, numa certa hora, virou para ele e falou: eu não posso ir além daqui com você, só posso deixar você aqui. E ele perguntou: quanto eu lhe devo? E o motorista disse o seguinte: nada, nessas circunstâncias, eu estou aqui para ajudá-los, não cobro nada. Que consciência! Que consciência! Numa situação de crise, não é a oportunidade de ganharmos dinheiro e tirarmos vantagem. Na lei judaica tinha essa provisão. É lógico, alguém que gostaria de receber o juro. O que ele está dizendo é o seguinte: emprestem, mesmo que você tenha prejuízo, não há problema nenhum. Não tem mérito se você só empresta quando você vai ganhar dinheiro. Tem mérito também quando você empresta dando, sabendo que pode perder. É lógico, isso aqui não é uma forma de agir irresponsavelmente, emprestando ou dando dinheiro para quem não tem princípios na sua administração dos seus recursos. Isso tem que ser tratado com seriedade, com todo cuidado, com todo critério, não facilitando para os aproveitadores indisciplinados. Viu? A frase-chave aqui é: que crédito vocês terão? Cada exemplo aqui é um exemplo objetivo e claro de que não se trata de um amor recíproco. O amor que o Senhor quer ter de nós é um amor num ambiente hostil, agressivo, desrespeitoso, com desdém. Essas ações de outros não são motivos para você retalhar. Tenho conversado com um amigo nesses últimos tempos, que tem vivenciado uma experiência desagradável de descobrir que 2 ou 3 dos seus funcionários estavam furtando do produto que eles produzem. Tinha todas as facilidades, todas as provas, fácil, demitir, justa causa. Relativamente simples. Entretanto, há uma preocupação ali. Aquelas pessoas não eram só funcionárias, eram pessoas de confiança, pessoas amadas e pessoas que são alvo da proclamação do Evangelho. É lógico que o advogado quer de uma maneira voraz que se destrua aquelas pessoas. O discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele tem que pensar em mais do que isso. Não tem mérito agir como os outros agem. Vejam, nós não podemos pensar, nesse terceiro ponto, em emprestar dinheiro somente pensando no nosso futuro, que a gente vai ganhar. Não. Não é o crédito que nós podemos ter com pessoas, a questão é, agindo dessa maneira, qual é o crédito que vocês terão com Deus? Qual é o mérito que vocês terão com Deus? Se o seu amor está restrito em você ter vantagem, é um toma lá, dá cá, entenda, não é disso que Deus está falando quando fala de amor aqui. Está falando sim, de ter prejuízo próprio. Está falando sim, de ser vulnerável, de continuar vulnerável e continuar amando. E isso dá mérito diante do Senhor Jesus Cristo.